Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao Aprova Concurso. Deixa eu me apresentar, sou o professor Brian Azael da Silva e serei seu professor de matemática nesse grande curso de resolução de questões voltado aí para a formação de oficiais do estado da Bahia, ou seja, PM da Bahia, oficiais aí no estado da Bahia, tá certo? Que alegria, que satisfação poder ter sua companhia e desde já gostaria de agradecer pela confiança, por acreditar e levar eu e o Aprova Concursos aí, para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? É motivo de muita alegria, muita satisfação poder estar aqui gravando e preparando para vocês a aula, legal? Bom, nesse nosso curso a gente vai passar alguns momentos juntos falando sobre a resolução de questões e problemas voltados para esse edital aí do concurso da Bahia, tá certo? Banca da Consultec, a gente estudou a banca, viu que tipo de questão aparece, pegamos o edital, analisamos esse edital e vamos levar para você agora experiências com resolução de questões, tá certo? Bom, diferente de um curso normal, de um curso completo, vamos chamar assim, completo, né? Um curso de resolução de questões, eu vou pegar aquilo que é importante, as características importantes e vou explicar aquilo que é necessário naquele problema. Salvar algumas observações, mas eu vou também deixar ao longo do curso dicas para você que de repente está meio perdido, não sabe o que estudar direito para o concurso, aí eu vou alinhando com você aquilo que é necessário, aquilo que é muito importante, legal? Então, ao longo da aula, a gente vai direcionando. Para que a gente faça um grande curso, um grande preparatório, eu gostaria de pedir uma gentileza a você que está nos assistindo. Que a cada exercício você pare a tela, leia o enunciado, tente entender do que se trata o problema antes de prestar atenção na minha resolução. Para ficar um grande curso, um grande preparatório, sem dúvida alguma, se você tentar resolver antes, aí fica sensacional. Vamos fazer isso assim, ó. Para, lê, tenta resolver e depois preste atenção, tá certo? Lembrando que eu vou mostrar resoluções para você e, é claro, sempre existem outras formas, outras alternativas. Isso que faz a matemática ser essa coisa impressionante aí, legal? Então, vamos nessa sequência. 5 aulas para você, só questões da banca, só questões da Consultec, muitas de outros concursos do PM da Bahia. Então, um grande preparatório começando agora para você, legal? Venha comigo, olha só. Seguinte. Nesse nosso curso de resolução de questões, aqui estou eu, vamos começar com as informações básicas sobre esse concurso. Olha lá, PM da Bahia, Corpo de Bombeiro da Bahia, concurso para oficiais, a banca é a banca da Consultec, esse edital é o edital 001 de 2017 e a prova vai ser realizada no dia 6 de agosto, tá chegando, hein? Dia 6 de agosto, legal? Bom, seguinte, o edital é esse aqui, um edital gigantesco, tem quase toda a matemática aí, muitos problemas para a gente pensar, muita coisa para ir. Veja que, por mais que a prova fosse só de matemática, eu garanto para você que não tem como fazer uma questão de cada ponto do edital. Mesmo que a prova fosse para a contratação de professores de matemática, mesmo que fosse para recrutar professores, não tem, desculpa ao Consultec, ou desculpe você que está nos assistindo, não tem como você montar uma prova que coloque todos esses pontos. Então, não vai cair tudo que está. Mas tem um detalhe. A banca da Consultec, assim como outras grandes bancas do país, elas amarram suas questões em 3 contextos, muito importante. Tem 3 detalhes importantes que você precisa saber sobre a Consultec. Primeiro, não cai todo o edital, mas em uma única questão, você às vezes tem 3, 4 pontos do edital juntos. Então, você acaba tendo que resolver um problema, mas tem que direcionar 3 ou 4 assuntos diferentes. Segundo, você tem muito resolução de problema. Como assim resolução de problema? Você tem questões que são contextualizadas, questões onde você precisa ter uma interpretação. Então, avalia-se a capacidade de leitura e interpretação e também a capacidade de resolver situações, tá certo? Terceiro, infelizmente, o aluno que domina todas as contas, vamos pensar assim, Brian, eu conheço todas as contas, todas as propriedades matemáticas, eu sei resolver qualquer equação, pode me dar um problema de uma geometria que eu acho as medidas, e aí que tá. O aluno que tem esse domínio amplo da teoria não é garantia que ele vai mandar bem na prova. Como assim, Brian? Eu sei tudo de matemática, como que eu não vou mandar bem na prova? Aí que tá. As questões da Consultec, assim como outras grandes bancas do país, como eu disse, não é só saber resolver. Você vai ter que ler, interpretar e resolver. Então, entenda, em provas da Consultec, não vai cair
determine, calcule, o resultado da operação. Não é isso que cai. É todo um enredo, até mesmo em questões mais simples. Então é muito importante que você lembre-se que você será avaliado na sua prova de matemática pela capacidade que você tem de resolver problemas. Então não adianta ficar falando, olha, o logaritmo tem essa propriedade. Ó, a geometria tem essa propriedade. Ó, quando se fala no volume do cilindro, usa... Você vai usar essas informações, ok, mas vai usar dentro de um problema. Por isso o curso de resolução de questões é muito importante, para você conhecer como é a prova, como você vai ser avaliado. Legal? Então vamos lá, separei o máximo de questões que eu consegui, vamos com tudo, vamos começar já com o nosso primeiro problema. Mas, Brian, de todo esse edital aí, não tem nada mesmo que apareça mais? Aí, sem dúvida. Tem pontos que aparecem muito mais do que outros, que você precisa dominar de forma ampla, tá? Então, não tenha dúvida que a parte de porcentagem, coisas envolvendo finanças, é muito importante. Não tenha dúvida que análise combinatória também é muito importante. Não tenha dúvidas que trabalhar com as principais funções também é de muita importância. E é claro, a parte inicial, né? Não podemos esquecer da parte inicial aqui das operações, conjuntos e tal. Sempre lembrando que é resolução de problemas, certo? Vamos começar então, ó. Primeira questão da Consultec para você entender todo o contexto que eu estou falando. Olha o que diz o enunciado, ó. Segundo dados divulgados pela imprensa, o comércio de bens falsificados corresponde a 2% de todas as transações feitas no mundo, sendo 250 bilhões de dólares o valor do mercado de pirataria no planeta. Só em 2009 foram apreendidos pela Receita Federal no Brasil de produtos falsos o equivalente a 1,414 bilhões de reais. Tal montante, considerando-se atualmente um dólar valendo cerca de 1,50, corresponde a quantos dólares? E aí, quantos dólares foi apreendido pela Receita Federal naquela ocasião? Lembrando que o valor aqui está em bilhões de reais. Veja, separei essa questão e tentei dividir as dificuldades, porque essa é uma questão simples de resolver. Muito simples, mas tem um detalhe. Viu que tem leitura, interpretação e agora vamos resolver. Note, pela leitura do problema, ele está sugerindo que nós temos 1,414 bilhões de reais. Veja que o número 1,414 bilhões é a mesma coisa que 1.414 milhões. Concorda? Já que a diferença entre bilhões e milhões é uma diferença de 3 dígitos, de 3 zeros, então 1,414 bilhões são 1.414 milhões. E esse valor vai precisar ser dividido por 1,50, que é o valor da cotação do dólar naquela ocasião. Então é uma questão muito simples, e até desafio você. Divida 1.414 por 1,50, mais detalhe, ou 1,5. Detalhe, não se esqueça que você não pode usar a calculadora, então é na unha, na mão, no braço. E aí? Você fala assim, Brian, não sei dividir com vírgula. Então, vamos lá, também não gosto de dividir com vírgula. A ideia da dividir com vírgula é você eliminar a vírgula, encontrar uma fração equivalente, só que sem a vírgula. Ou seja, 1.414, quando dividido por 1,5, se eu multiplicar por 10 e deixar a fração 10 vezes maior, serão 14.140 dividido em 15. Então entenda, a divisão de 1.414 por 1,5 é a mesma que 14.140 dividido por 15. Por isso que se faz aquela malandragem de colocar a vírgula e colocar os zeros e cortar a vírgula. É para tornar a fração equivalente. Vamos dividir então? 14.140 dividido em 15. Perfeito? Vamos lá. Você vai pensar que 15 vezes 9, quando você multiplicar 15 por 9, serão 135. 135 para 141 sobra 6, baixou 4. Perfeito? Aí eu tenho aqui, ó, 4 vezes 15 é 60, para 64 baixa o 0. Mais um zerinho. 2 vezes 15 é 30, 30 para 40 sobra 10.
942 já é o quociente. Como 10 não aceita divisão por 15, então significa que essa divisão não é mais inteira, ela é decimal. E para ser decimal, eu tenho que colocar a vírgula e pensar no primeiro dígito após a vírgula. Por isso que eu acrescento um zero, justamente para lembrar que a divisão é decimal, agora é a 10ª parte do inteiro. Repare, ó, quando eu faço 15 vezes 6, dá 90, para 100 sobra 10. Pronto, 942,6. 942,6 milhões de dólares. 942 é algum valor entre 941 e 950, resposta que aparece aqui na letra E. Bacana? Veja que até mesmo a questão mais simples das mais simples, elas envolvem uma leitura, uma resolução de problema. Não é calcule essa divisão. Na prática foi fazer a divisão, mas a interpretação também pesa. Isso é Banca Consultec. É assim que você será avaliado. Todas as questões da prova são contextualizadas. Perfeito? Bora lá então. Essa é muito fácil para fazer o esquenta, para começar. Espero que você tenha acertado. Vamos para frente. Vejamos, ó. Essa é uma questão que trabalha com 2 tópicos do edital. Leia ela. Sabe-se que o salário mensal de certo vendedor é composto de 2 partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 1.200, e a outra parte é 0,5% do que ele vende no mês. Se X é o total da venda, em reais no mês de fevereiro, então, no final do mês ele recebeu quanto? Essa é uma questão também tranquila, que trabalha com 2 coisas. Primeiro, uma delas é a noção de porcentagem, claro. Lembrando, porcentagem, X% é X por 100. E muito importante você lembrar que existe uma relação íntima entre decimal e porcentagem, tá certo? Então, por exemplo, quando eu falo em 0,5%, é 0,5 dividido por 100. E 0,5 dividido em 100 dá 0,005. Perfeito? Então, quando você vê esse número ou vê essa expressão, é a mesma coisa. Não esqueça, porcentagem e decimal têm uma relação íntima. Perfeito? Maravilha. E também são 2 temas, lembra? E a outra é a ideia de função do primeiro grau, que é a chamada função afim. Repare, no final do mês, ele tem uma parte fixa e uma parte variável. Legal, ó? Então, isso é a função do primeiro grau. Tem uma parte fixa mais uma parte variável. E essa parte variável, ela tem uma taxa de variação. Claro, variável tem taxa de variação. A taxa de variação é 0,5%. 0,5% do que vende. Então, olha lá, ó, o fixo é 1.200 mais 0,5% do que vende. Quanto que ele vende? Vende X. Perfeito? Já está resolvido aqui na letra B. E só lembrando que essa questão poderia também ser calculada assim, ó, 1.200 também estaria correto, tá? 0,005x, assim, ó. O salário do rapaz também poderia ser calculado assim. Basicamente, porque nós temos aqui, ó, a relação íntima entre a porcentagem e o decimal. Show de bola, né? Então, uma questão tranquila. Coloquei as questões mais simples para fazer o esquenta, para você ficar feliz e tal. Vamos para frente com mais uma. Olha só, essa aqui é uma das questões mais clássicas no concurso público. Não tenha dúvida. Isso aqui é uma das questões para chamar a sua atenção. Você tem que saber resolver situações como essa. Eu não tenho dúvida que qualquer aluno de concurso público precisa dominar regra de 3, porcentagem, razão, proporção, tudo isso tem que estar na ponta da língua. Olha só, frequentando ativamente uma das oficinas do Liceu de Artes e Ofícios, 6 estagiários, durante 7 dias, recuperaram 560 peças para uma escola. Se 9 estagiários frequentarem essa oficina durante 12 dias, eles podem estimar nas mesmas condições que quantas peças serão recuperadas. Esse é um problema clássico, porque basicamente é um problema de regra de 3. Essa regra de 3, ela é uma regra de 3 composta.
Sabe por que a regra de 3 é composta? Porque eu estou trabalhando com 3 ou mais grandezas. Mas, Brian, o que é uma grandeza? Tudo que eu posso medir ou contar. Então, o que eu estou medindo e contando aqui? A quantidade de estagiários. Perfeito? Estagiários. O que mais que eu estou medindo e contando? Os dias. E o que mais estou medindo e contando? As peças. Perfeito? Quando tiver 3 ou mais grandezas, é uma regra de 3 composta. Quando tiver 2 grandezas, é uma regra de 3 simples. Maravilha. Agora é o seguinte, ó. Para você resolver uma regra de 3 composta, eu tenho estratégias que são infalíveis e tenho certeza que dá 100% certo em todas as questões. Primeiro, se concentre com as grandezas e não com os números do problema. Primeiro passo, então, é pensar nas grandezas. E depois disso, é você falar, tá, mas qual grandeza tem a variável? Ou seja, em qual grandeza está a pergunta? Eu quero saber sobre os estagiários, quero saber sobre as peças ou quero saber sobre os dias. Aí você pensa, eu quero saber a quantidade de peças. Então já vou dar um destaque aqui, ó, para a quantidade de peças. Maravilha. Não olhe para os números do problema e sim olhe para a natureza das grandezas. Duas grandezas, em linhas gerais, elas têm duas naturezas possíveis. Ou as grandezas são diretamente proporcionais, ou são grandezas inversamente proporcionais. Mas, Brian, o que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que, quando você faz uma variação em uma delas, promove o mesmo efeito na outra. Por exemplo, se você dobra uma delas, você dobra a outra. Se você triplica uma delas, você triplica a outra. E isso é comportamento diretamente proporcional. Perfeito? Vamos pensar assim, ó. Quanto mais uma pessoa trabalha, mais a pessoa ganha, não é verdade? Quanto mais trabalho, mais ganho. Isso é grandezas diretamente proporcionais. O aumento de uma produz um aumento da outra. Ou, quanto menos se trabalha, menos ganha. Isso é diretamente proporcional. Reduziu uma, reduziu a outra. A outra natureza de grandezas é inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, quando você aumenta uma, você reduz a outra. Para não existe nada que aumenta um e diminui outro. Claro que tem. Pense bem o seguinte, ó. Quando você sai atrasado para trabalhar, você não tem que andar mais rápido? Claro, porque quanto maior é a velocidade, menor é o tempo. Não é verdade? Pensa bem, se você conseguir fazer um trajeto com o dobro da velocidade, você chegará em metade do tempo. Mais velocidade, menos tempo. Isso é inversamente proporcional. Agora eu te faço uma pergunta, vem cá. Quanto mais peças eu quero produzir, pensa na natureza das coisas, não olha para número nenhum, pense na natureza das coisas. Quanto mais peças eu quero produzir, é natural que eu precise de mais dias ou de menos dias? Pensa bem, quanto mais peças eu quero produzir, é natural que eu precise de mais dias ou menos dias? Você fala, Brian, não sei. Se você quiser produzir o dobro de peças, você vai precisar do dobro dos dias, perfeito. Quanto mais peças eu quero produzir, é natural que eu precise de mais dias de trabalho. Se eu quiser 10 vezes mais peças, 10 vezes mais dias. E se eu quiser metade das peças? Metade dos dias. Ou seja, peças e dias são grandezas diretamente proporcionais. O aumento de uma produz um aumento na outra. Maravilha. Agora, pensa bem. Quanto mais peças eu quero produzir, eu vou precisar de mais estagiários ou menos estagiários trabalhando? E aí, quanto mais peças eu tenho, o que acontece com os estagiários? Pensa bem, se eu quiser o dobro de peças feitas, eu vou precisar do dobro dos estagiários, perfeito. Quanto mais serviço eu tenho, de mais pessoas eu preciso. Duas coisas. A galera esquece que a comparação de grandezas é feita de duas em duas. E muitos alunos não entendem regra de 3 composta porque pensam assim, quanto mais peças, mais dias, então eu posso trabalhar com menos gente. Onde que está o erro da questão? Fácil, é que você não pode misturar as 3, sempre de duas em duas. Então o que eu fiz? Quem tem a letra com a primeira grandeza. Quem tem a letra com outra grandeza. E se tivesse mais grandeza, eu ia fazendo assim. Olha lá, ó. Peças tem a letra, né? Mais peças, necessariamente mais dias. E não olhei para os estagiários.
Agora eu vou fazer mais peças, mais estagiários e não pensei nos dias. Todo o problema que tiver essas grandezas nessa condição é assim. Agora é que entra a particularidade da coisa. Olha só, neste problema são 6 os estagiários, 7 os dias e 560 as peças. Passarão a ser 9 estagiários, 12 dias para se produzir X peças. Como todas as grandezas são diretamente proporcionais, você vai fazer agora assim, ó. Quem tem a variável sempre em primeiro, ó. 560 está para X, assim como 6 está para 9 e 7 está para 12. Vamos supor, estou só supondo, que uma das grandezas fosse inversamente. Aumentou os dias, aumentou as peças, então, sei lá, vai reduzir a qualidade. Legal, muito mais peças, menos qualidade. Se alguma seta apontar para baixo, você não vai colocar, por exemplo, 7 sobre 12, sim 12 sobre 7. Isso é o lance do inversamente, você inverte daí. Legal. Vamos ao final agora, ó. Não esquece de uma operação básica importantíssima, que é a multiplicação de frações. Para se multiplicar frações, se multiplica o numerador com o numerador, 6 vezes 7 dá 42, e o denominador com o denominador, 12 vezes 9 dá 108, legal? E se tivessem mais frações, você multiplicaria todos os numeradores e todos os denominadores. No final, a nossa regra de 3 composta se transforma em uma proporção. Essa proporção é uma regra de 3 simples. E a sua resolução é feita assim, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou a gloriosa multiplicação cruzada. Legal? Muito bem. Vamos fazer lá então, ó. 42x é igual a 560 vezes 108. Legal? Claro que tem um trabalho sujo agora pela frente. 560 multiplicado por 108 vai dar 60.480. E o valor de x é 60.480 dividido em 42. Quando você fizer essa divisão, dá 1.444, resultado que aparece aqui na letra D. Legal? Então são 9 estagiários trabalhando em 12 dias agora, que vão conseguir fazer 1.444 peças. Legal? Muito bem. Quero que você entenda comigo o seguinte aqui, ó. Esse problema, ele é muito cobrado em concurso, justamente porque daqui eu consigo fazer muitas variações. Por exemplo, ó, eu consigo trabalhar com proporção, eu consigo trabalhar com fração, consigo trabalhar com análise de grandezas e ainda resolver equações do primeiro grau. Então, tudo no mesmo problema. Então, tem muita coisa no mesmo problema para se resolver. Exatamente por isso cai demais e, é claro, o índice de erro da galera é absurdamente grande. Perfeito? Vamos fazer mais uma? Vamos lá então? Mais uma questão para você. Olha só, os 48 alunos de uma classe sênior da escola ativa praticam esportes. Sabe-se que eles fazem capoeira ou natação ou ambos. Se 75% da turma pratica natação e 48 alunos fazem capoeira, então o número de alunos que praticam o outro esporte, os dois esportes, ambos os esportes, é igual a quanto? Vejamos. São 48 alunos. Legal. 48 alunos. Muito bem. Desses 48 alunos, 75% praticam natação. Então vai ser 75% de 48. Legal? 48 vezes 75%. 75 por 100. Legal? Só que 75% é a mesma coisa que 3/4, já que eu posso simplificar tanto 75 quanto 100 por 25. Legal? Então, para ficar mais fácil, ó, 48 dividido por 4 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. 36 alunos praticam natação. E 28, vamos colocar aqui do lado, ó, praticam capoeira. Aí você fala, tá errado, Bre? Tá errado. Como que tem 48 alunos na escola e 36 praticam natação e 28 praticam capoeira? Não tá errado.
É porque nós temos aqui um problema de conjuntos, aquele que mais aparece quando o assunto é conjunto, que é o diagrama de Venn, ou os diagramas de Venn. É que, repare comigo aqui, ó, vamos representar para ficar melhor para você. Ó. Tem os alunos que praticam natação, tem os alunos que praticam capoeira, e tem os alunos que praticam ambos. Olha lá, ó, que são pessoas que foram contadas 2 vezes. Porque perguntaram assim, quem que pratica natação? O cara foi lá e levantou a mão. Quem que pratica capoeira? O cara foi lá e levantou a mão. Ou seja, é o mesmo aluno que faz 2 esportes, então foi contado 2 vezes. Tá, Brian, como que eu vou fazer quanto que é os caras que fazem os 2 esportes? É o excedente. Se você fizer 36 somado com 28, são 64. Quantos alunos tem mesmo? Tem 48. Muito bem, então 64 diminuindo de 48 são 16. 16 alunos foram contabilizados como alunos de natação porque eles fazem natação. Foram contabilizados como alunos de capoeira porque fazem capoeira. Mas eles são uma única e foi contado 2 vezes. Agora que vem o detalhe, ó. O conjunto natação tem 36 alunos. Mais aqueles que praticam somente natação é 36 menos 16, 20. Praticar natação, 36. Praticar apenas natação, 20. Legal. Para fechar agora, ó, alunos que praticam capoeira, 28. Só que aqueles que praticam somente capoeira são 12. Praticar capoeira é uma coisa, praticar apenas capoeira é outra, legal? Pode somar para você ver, ó, 20 mais o 16 mais o 12 dá os 48 aí. Beleza, tá respondida a pergunta, né? Porque ele perguntou lá, o número de alunos que praticam os 2 esportes é 16, 16 resultado que aparece aqui na letra E. Maravilha? Legal? Então, ao longo dessa primeira aula, peguei pontos simples, no entanto, muito errados em prova. A galera erra demais esse tipo de coisa. De trabalhar com equações, com proporção, com probleminhas de conjunto de uma natureza simples. Esse tipo de questão, a banca da Construtec adora colocar em suas provas. Porque todo mundo fala assim, não, que a prova está impossível de resolver. Na verdade, é a capacidade de leitura, interpretação e resolução que você será avaliado, tá certo? É só o começo, tem mais questões, daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, só que a gente vai ser um pouquinho mais incisivo. Vamos pegar outros temas do edital para a gente discutir e debater juntos, e é claro, desde já, você é meu convidado especial, viu? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!